Olá pessoal, novamente chegamos à nossa quarta aula. Então quem chegou aqui, agradeço, né? Fico muito feliz e muito grato das pessoas estarem acompanhando o trabalho, né? O meu trabalho, o trabalho desse curso que é tão importante. Há mais de 9 anos que eu ministro esse curso, a gente faz de forma presencial e dessa vez nós estamos fazendo algo diferenciado, né? Você tem um conforto da sua casa para assistir todas as videoaulas, né? As 3 primeiras aulas e mais essa quarta aula, que vamos falar sobre os cuidados importantes na realização de injetáveis, tá ok? Então, o que nós temos aqui de regras gerais sobre medicamento, tá? Aquilo que todo profissional de saúde tem que saber. O primeiro é que todo medicamento deve ser administrado e prescrito por profissional habilitado. Uma coisa é você saber, entender, até mesmo ser bom tecnicamente num procedimento, mas você precisa responder legalmente por ele. Então, para fazer o procedimento intramuscular subcutâneo, tem que ser um profissional da saúde, um profissional capacitado e habilitado para fazer o procedimento. E para executar o procedimento também tem que ser prescrito por um profissional de saúde. Hoje nós temos vários profissionais que têm o poder legal de prescrever o medicamento, prescrever exames e assim por diante, tá ok? Em relação à prescrição, também respeitar aqueles itens básicos na prescrição, né? A data, o nome do paciente, o leito, saber quem é o seu fulano, né? O nome do medicamento, tem medicamento com nomes muito parecidos, cuidado no errar, não fazer uma troca desses medicamentos, né? Não trocar ranitidina por cimetidina, não trocar outras drogas que a gente tem, né? O nitroprusiato de sódio, nipride, por outras drogas. Então, tome muito cuidado em relação a isso. A questão da dosagem, aí existe cálculos de medicamentos, isso exige um novo curso, né, um outro curso só para entender como é que se calcula a dosagem de um medicamento, né, como é que se faz essa diluição, essa concentração. As vias de administração, então aqui é um curso específico para tratar de vias, a frequência e a assinatura do profissional. A frequência é quantas vezes vai ser necessário, porque quanto maior a frequência, eu vou ter que pensar no bem-estar do meu usuário e fazer rodízio. Não vou aplicar sempre no mesmo local, eu vou fazendo em locais diferentes, até porque mesmo um bom procedimento correto, você vai causar uma lesão tecidual. Você vai passar com um material, uma agulha, que vai cortando o tecido até chegar ao local. Então, por mais que seja pequeno, seja reduzido, existe uma lesão local. Então, tem que dar tempo para esse local também, para essa área administrada, fazer uma regeneração. Lavar as mãos, né? Antes, depois e após o preparo, sempre com a mão higienizada. Você vai tocar aquilo que é estéril, vai tocar no material, vai tocar na pessoa, então você tem que estar com a mão adequada, tá certo? Outra questão importante, anotar qual que é a normalidade. Então, o fato de você fazer implemento, você tem que observar se o local não vai ficar dolorido, não vai ficar vermelho, se vai ter alguma alteração naquele tecido ao redor. Então, é importante a gente sempre aguardar um tempo desse medicamento para a pessoa ver se não vai ter algum tipo de alteração. Importante não conversar durante o procedimento. A gente sabe que a fala, né, a nossa respiração, a via aérea, ela é extremamente contaminada, então a gente vai respirar em cima, vai falar em cima de um medicamento ou de um equipamento, um material que é estéril. Então a gente não deve ficar conversando muito. Orienta o usuário, orienta o teu paciente, conversa com ele antes, te acalma e depois você prepara e administra esse medicamento, tá? Então é importante essas condições. Questão de conservação é outro fato importante, né? Tem medicamentos que vocês vão administrar que são de geladeiras, tem medicamentos que é temperatura ambiente, tem medicamento que pode ser por fotossensibilidade, eles são fotossensíveis. Então é bom sempre estudar e conhecer os medicamentos de uma forma geral, tá? E aí se inventou, para minimizar esses riscos, existia o tal dos 5 acertos. Para quem lembra, né, muito antigamente, os 5 acertos. Depois isso passou para 9 acertos e hoje nós temos os 13 acertos. E existe um estudo, uma possibilidade disso aumentar ainda. Tá? Então, o que são esses 13 passos, 13 acertos que eu tenho que prestar atenção
antes de administrar qualquer medicamento em um ser humano. Lembrando que o cuidado, a responsabilidade é muito grande. Tudo que você administra em alguém, você está correndo risco àquela pessoa. Então a gente tem que ser muito criterioso em relação à administração de medicamentos, tá ok? Então vamos lá, primeiro passo, claro, a prescrição certa, né? Pegar a prescrição correta, corretamente, tá? Muitas vezes isso passa por uma avaliação profissional. E é bom a gente pensar e relembrar que um profissional de saúde, ele pode errar numa prescrição. Então, a gente não deve repetir o erro. Se você encontrar alguma prescrição que tem ou um nome para uma pessoa que ela é alérgica, a pessoa prescreveu medicamento X para quem é alérgico. Então, você não vai executar essa prescrição. Você tem que ter ciência disso. Se ele errou a via de administração, se ele errou a dosagem, então, são cuidados na prescrição que devem ser feitos, tá ok? O 2, o paciente certo, né? Às vezes tem pacientes, tem pessoas, tem usuários que são nomes iguais. Eu já peguei uma situação isso a nível hospitalar, né? Um paciente tinha 2 nomes, né? Tinha um leito, os 2 leitos, o paciente tinha os mesmos nomes, só mudava o sobrenome. E aí eu lembro que na situação, o técnico de enfermagem foi lá e perguntou, seu João, né? Simbolicamente, e aí um não estava no quarto e o outro estava. E aí quem estava no quarto se chamava João, só que o medicamento não era para esse João. Ele foi lá e aplicou porque ele não conhecia o seu paciente, o seu usuário. Você imagina toda a situação, né? Ainda bem que foi um medicamento que não causou danos ao paciente, mas ele não era para aquele paciente, era para outro seu João. O seu João que estava no banheiro, se não me engano, naquela situação, tá? O medicamento certo, qual é a droga escolhida, né? É uma dipirona? É um Plasil? É uma diluição com água destilada, com soro fisiológico? É uma solução que vai cloreto de potássio? Então, sempre conhecer a substância que você está trabalhando, tá? E sempre questionar a questão do processo alérgico, se a pessoa tem ou não alergia, tá? A validade certa, isso deveria ser responsabilidade de outras áreas do serviço do hospital ou de serviço de saúde, mas, infelizmente, cai para o profissional de saúde que vai administrar os medicamentos. Então, você vai ter que olhar a validade do medicamento que você está administrando. A forma e a apresentação correta, eu já presenciei prescrições em que o medicamento, por exemplo, ele era oleoso e estava a administração endovenosa. Todo medicamento que é oleoso, todo medicamento que é à base de gordura, não vai na veia, ele tem que ser aquoso. Então, o erro do profissional aconteceu. Se a gente não avaliasse, simplesmente fosse lá, pegasse a prescrição, visse o paciente e simplesmente administrasse na veia, nós possivelmente mataríamos um paciente, né? Por um erro técnico, um erro profissional que não podemos permitir que isso aconteça, tá certo? A dose certa, e aí isso vai cálculo, né? Qual é a dose? Qual é a quantidade do medicamento? Não é volume. A dose certa é quantas miligramas, quantas microgramas, quanto equivalente mol vai ter que ser feito nesse paciente, nesse usuário. Então, a dose não é volume, dose é quantidade do medicamento e não no volume que ele se encontra. E aí, claro, isso exige, de certa forma, conhecimento em cálculos de medicamentos, né? Tem ampolas que você vai administrar ela inteira. Tem ampolas que você vai administrar uma parte dela. Você vai ter que calcular para saber quanto vai administrar no seu usuário. A compatibilidade certa. Agora você imagina ter que estudar qual medicamento é compatível com outro medicamento. Você imagina a quantidade de informação e a quantidade de conhecimento que a gente deve ter para conseguir chegar nessa capacidade de intelectual, essa capacidade de raciocínio, de decorar quais são os medicamentos que não podem ser junto com outros. Isso chama-se compatibilidade. Aquilo é incompatível ou é compatível? Posso misturar ou não posso misturar essas drogas? Então, é uma área da farmacologia que quem atua nessas áreas vai ter que estudar um pouco mais sobre isso. Orientação ao teu usuário, ao teu paciente, né? Sempre cordial,
sempre responder aquilo que o teu paciente pergunta dentro da tua área técnica, é importante. Nem tudo a gente conhece de medicamento, depende da sua formação profissional. Tem informações que é o médico quem tem que dar, tem informações que o enfermeiro vai dar, não é o técnico de enfermagem, tem informações que o farmacêutico pode fornecer por ter conhecimento na área. Então, o profissional vai ter que saber qual orientação ele pode fornecer. Aquilo que ele não sabe, aquilo que não compete a ele, reserve o profissional que vai estar fazendo isso. Tá? O nono, olha só a quantidade de informações que tem, né? A via de administração correta, então saber qual é a via e aplicar na via correta. Se é intramuscular é no músculo, se é subcutâneo é no tecido adiposo, se é endovenoso é dentro de uma veia, não é de uma artéria, se é intradérmico é dentro da derme, não é na epiderme, não é na hipoderme. Então, existem locais de aplicação. O horário certo, muitos medicamentos não podem ser atrasados, né? Um exemplo disso, drogas vasoativas em bomba de difusão. Por exemplo, uma UTI, parou uma droga, acabou essa droga de correr que mantinha a pressão arterial, você vai ter que trocar antes que ela acabe para já fazer a troca e continuar a infusão, né? Antibióticos não devem ser atrasados. Se a prescrição é de 8 em 8, ele tem que tomar de 8 em 8. Porque cada minuto que passa, a bactéria se multiplica novamente. Então, antibiótico é outro medicamento que não deve se atrasar. Alguns outros até a gente pode alterar o horário, conforme a indicação, tá certo? O tempo de administração correto. Então, no intramuscular é uma via rápida e uma administração rápida. Já uma parte, quando é feita endovenosa, né, uma via endovenosa, você tem que fazer mais lentamente, conforme o volume e conforme a substância que você está introduzindo naquele paciente. Então, já no intramuscular, a velocidade não é tão importante assim, porque você tem que fazer rapidamente a administração, seja ela subcutânea e seja ela intramuscular. Ação certa, será que a droga que eu fiz, o medicamento que foi feito, ele teve o efeito esperado? Era um analgésico, ele inibiu a dor do paciente, né? Ele era um medicamento X, um antibiótico, ele está tratando da infecção que o usuário, que o paciente tem? Então, é a 12ª ação a ser feita. E por último, fazer o registro corretamente. Registre tudo o que você fizer. Tá? É um documento que ele é oficial, é um documento que é válido judicialmente, ele deve ser mantido, deve ser arquivado e vai ficar por um longo período, principalmente nível hospitalar, né? Por até 20 anos, dependendo do tipo de prontuário que for esse paciente, qual foi administrado o medicamento. Então, nós temos que fazer o registro corretamente, tá? Às vezes, checar no prontuário ou algo desse tipo, tá? Aqui é algo interessante, ó. Por que esse curso também existe? Porque uma das ideias minhas, como professor de enfermagem, né, era minimizar o risco da nossa profissão. Não só da nossa, mas esse curso abrange a outras profissões de saúde, né? Tenho vários colegas profissionais odontólogos que vêm fazer comigo, farmacêutico e assim por diante. Então, o que a gente sabe? Que 86% a gente tem a capacidade de diminuir as complicações. Tá? Então, a gente consegue reduzir para apenas 2% dessas complicações. Então, ele é um foco muito importante, porque ainda existe muitos profissionais cometendo erros no dia a dia da sua profissão. Uma porque não quer se capacitar, se forma de uma vez só e nunca mais pegou um livro, né? E não está sendo, se aperfeiçoando, né? Não está se habilitando, se capacitando para a sua profissão. E isso é importantíssimo. Nós não podemos parar de estudar nunca. Quem trabalha com saúde, hoje é uma verdade, daqui a algum tempo não é mais verdade. O assunto muda, o conhecimento muda. E aí acaba tendo essas alterações de literatura. Então, nesse novo slide, o que ele mostra para a gente, né? Nunca administrar medicamentos sem identificação. Então, medicamento que não tem uma rotulagem, não determina que substância é aquela, a gente não pode querer administrar num ser humano, é um risco enorme, né? Sempre verificar a data e validade, então um daqueles acertos, dos 13 acertos, né? Que a gente sempre tem que estar conferindo. Em caso de dúvida, não medique,
isso é algo muito importante, tem dúvida ou na concentração, ou na diluição, ou na quantidade, ou na via de administração, sempre questione alguém que conheça do medicamento, que conheça do procedimento, tá? Como é uma responsabilidade muito grande, você vai introduzir em alguém uma substância, não tenha qualquer problema em relação a erros, a medo de estar fazendo, mas, ao mesmo tempo, não faça aquilo que pode comprometer a vida do outro. Isso é uma situação muito séria, ético-profissionalmente falando, tá? Utilizar técnica ascética no manuseio, quer dizer o quê? Não contaminar. Você sabe que a seringa e a agulha vêm em embalagem estéreo, né? Ele é usado o óxido de etileno, ou até radiação gama, né? Para poder fazer essa esterilização do material. Então, toque o menos possível, contamine o menos possível, tá? Mas nunca contamine a agulha. Aquilo que vai ser introduzido no nosso paciente é a agulha, tá? Nós vamos tocar de luva, a luva não é estéreo, a seringa, mas nunca toque naquela agulha. A agulha tem que estar totalmente estéreo desde o início do procedimento até o final dele. Isso é muito importante. Não administrar medicamentos preparados por outra pessoa, tá? Isso é extremamente grave. Muitos códigos de ética profissionais proíbem isso, porque eu não sei o que foi feito, eu não sei a forma que foi diluído, a forma que foi preparado essa droga, essa substância, esse medicamento. Portanto, não administre medicamentos que outra pessoa preparou, porque você não teve a supervisão desta atividade, tá? A gente não sabe o que uma pessoa pode chegar ao ponto de preparar uma substância que é totalmente diferente daquilo que foi prescrito, tanto na dose, na concentração e assim por diante, tá? Orientar o paciente quanto informações simples, se ela questionar, né, o nome do medicamento, para que serve, porque é uma obrigação legal minha saber o que eu estou administrando. Poxa, eu vou administrar uma dipirona, mas eu não sei o que é uma dipirona. Como assim? Eu preciso conhecer a substância, o medicamento, para poder administrar de forma segura. Eu sei que aquilo é uma dipirona, aquilo é um medicamento para dor, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele é para febre, ele pode causar esse e aquele tipo de reação, ele pode queimar endovenoso, ele pode aumentar a temperatura 1 grau, então, se é para febre, você já está com febre, ele vai aumentar 1 grau para depois começar a reduzir. E são cuidados importantes que a gente tem que sempre estar informando ao usuário. Ele tem esse direito de saber disso. Posicionar o paciente adequadamente, mantendo-o confortável. Então, o conforto tem que ser para você e para o teu usuário, o teu paciente. Os dois têm que estar confortáveis para realizar esse procedimento. Evitar movimentos desnecessários. Quanto mais o movimento agulha, mais lesões internas eu provoco. Então, pense bem, né? Você introduziu a agulha, mantenha ela firme. Quanto menor o movimento, menor as complicações que você vai causar, né, de danos físicos, danos anatômicos nesse teu usuário. Em relação ao preparo profissional, né, o que é o mínimo que a gente tem que ter? Conhecimentos em farmacologia, importante, você vai administrar um medicamento, eu tenho que conhecer aquela substância, a sua habilidade técnica, isso nós vamos ver na prática, você vai sair com uma destreza manual muito interessante, muito legal na prática, e o conhecimento de asepsias médicas e cirúrgicas, que é o quê? Lavagem das mãos, uso de luva, não contaminar principalmente a agulha, não tocar nessa agulha, não respirar em cima da agulha, são procedimentos de asepsia, né? Procedimentos assépticos. O local de preferência, o local de escolha, preferência, se possível, do usuário, do cliente. Mas sou eu que administro, ele tem que aceitar a forma que eu quero. Não. Lembrando que o corpo da pessoa ela é inviolável, tanto pela Constituição Federal como outras legislações estaduais determinam isso, né? Aquilo só vai ser feito na pessoa com a autorização dela. Se você supôs, se você deu uma preferência de um medicamento em uma via de administração que ela nunca recebeu, ela nunca teve um Rostetter, nunca fez Rostetter, né? Você tem experiência e já fez, mas o paciente nunca recebeu um medicamento para o Rostetter. Pode ocorrer dela não aceitar. O que você vai fazer? Você vai orientar a pessoa em relação do risco e do benefício. Se ela não aceitar,
infelizmente nós vamos ter que fazer uma troca do local de aplicação. Então, geralmente, a pessoa quando é orientada, ela aceita. Então, ela acaba tendo uma preferência, tá? Ela pode mudar também essa preferência. Eu sempre recebi no braço, mas no braço, pela minha experiência, ele ficava dolorido, ele ficava dormente. Então, não, tem como ser uma outra via, você vai propor para ela um outro local de aplicação, né? A questão do grupo etário, como a gente falou, né? Criança muda, bebezinho, quando é um paciente adulto, um paciente mais idoso, quando tem alterações de estrutura física, ele é mais magrinho, mais caquético, também altera, né? A facilidade de fazer o procedimento, de ter acesso ao local, depende da roupa que a pessoa esteja usando, depende das condições que a pessoa se encontra, né? E a massa muscular, quanto de músculo a pessoa tem. Até para mim direcionar a angulação da agulha, como a gente viu lá no primeiro slide, na primeira apresentação, na primeira aula. A gente viu lá, né, os tipos, as angulações dessas agulhas. Então, essas angulações mudam conforme a massa muscular que a pessoa tenha, ou até mesmo a massa adiposa, né, a massa de tecido gorduroso. Também altera nesse procedimento. Em relação ao preparo do paciente, o que a gente tem aqui, né? Orientar o paciente sempre, né? Preparando ele para receber de forma cordial, você tem que também ser cordial na hora do preparo, né? A questão da postura, né? Colocar a pessoa em posição confortável para ele, para você. A antisepsia, a higienização do local. Eu tenho que passar um álcool 70%. Sim, na prática a gente vai ver isso. Os locais de aplicação, exceto em algumas exceções, né, principalmente imunobiológico, muitas vezes não é utilizado o álcool, né, para fazer uma antisepsia, basta o algodão seco. Então depende muito do protocolo que vocês vão estar seguindo, tá? E a imobilidade do local, fazer com que a pessoa não se mexa. Que o local da aplicação, se eu estiver dentro do músculo, a pessoa contrair o músculo, né, o nosso paciente, ou ela mexer com o local, a agulha vai andar dentro do músculo. Então, olha a facilidade de você provocar uma lesão muscular, ou até mesmo a agulha sair do procedimento. Você vai ter que furar a pessoa de novo, vai ter que introduzir a agulha, isso pode causar um desconforto, uma dor maior ao nosso usuário. Então, um lugar tranquilo, um lugar que a pessoa entenda o procedimento, né, que ele entenda que ele não pode movimentar o músculo ou movimentar a área que vai ser aplicado esse procedimento, tá bom? Em relação à questão do preparo para aplicações, tá? Lavar bem as mãos antes e depois, sempre higienizar as mãos. O maior risco de infecção em procedimentos é a falta de higienização das mãos, tá? Que é uma antisepsia das mãos. Não toque a agulha ou até mesmo a região que vai ser conectado com o bico da seringa. Então, aquela é uma região muito importante, mas muito importante. Ela é uma região que não se deve tocar, tá? Deixar a agulha o menor tempo possível sem o protetor. Você está lá delimitando a sua área de aplicação, você já tirou a agulha e começa a conversar. Não, né? Só tire a proteção da agulha quando você realmente for aplicar no músculo. Já conversei com o meu paciente, o meu usuário, já delimitei essa área, eu já vou fazer a aplicação disso, tá? Tente não tocar na parte interna do êmbolo, porque aquela parte interna, se eu tocar e eu precisar vir e voltar com o êmbolo, existe a possibilidade de eu estar contaminando o interior daquela seringa. Então, a gente sempre pega pela parte distal, pela parte mais arredondada. Isso nós vamos ver na parte prática, né, no dia que vocês vierem fazer a prática do curso, tá ok? E essa quarta aula se encerra, né? Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês, numa aula de aplicação de intramuscular e subcutâneo, de um curso livre de capacitação. Então, eu vejo vocês até o próximo curso. Muito obrigado.